Pois bem, estou aqui com a Denise para a gente fazer um bate-papo sobre um bonde chamado Desejo, do Tennessee Williams. Você, então, é a primeira vez que leu, Denise, Eu o já livro? tinha tido contato com partes desse livro, Aham, mas inclusive do filme, não sei te dizer porque eu não tinha completado na época, aham. mas ler mesmo o texto todo foi agora, e aí hoje eu assisti o filme Entendi. Você assistiu ao filme também pela primeira vez. pela primeira vez, isso. Então, você também fez a sequência. Primeiro leu o livro, depois assistiu ao filme. Eu fiz a Sim. mesma coisa também, né? É porque lá no da Marguerite Duras, que eu tô lembrando, é que eu fiz o inverso. Eu acho que eu assisti ao filme primeiro. Mas você primeiro, né? Você gostou do livro? Eu adorei. É, eu também gostei muito e eu já sabia, né, que essa Blanche Dubois era tida como uma grande personagem da literatura dos Estados Unidos, uma personagem icônica do tipo Madame Bovary, né? E tem um pouco, né, de Madame Bovary nela também, no sentido do sonhar. Mas realmente ela é muito interessante e eu acho que a situação em si é mais interessante do que eu imaginava. Eu sabia que tinha essa história de decadência e tal, mas existem umas outras camadas que eu vou explorando aí com você na conversa que eu acho que agregam mais, assim. E o personagem, né, o masculino, eu sempre falo o nome dele errado, toda hora eu tenho que olhar, S- Stefan Stanley, Stanley. Stanley, eu insisto em falar Stephen, é Aham. Stanley. O Stanley Kowalski também é muito poderoso. Só que assim, eu gosto demais também, não sei quanto a você, eu gostei demais da Stella. Eu achei ela muito interessante, né? As escolhas de vida que ela fez e, e ali em contraste com a irmã, o que ela tolera desse marido, mas também o que ela tem em troca. Eu achei muito legal, assim. Vamos começar pelo geral, né? Quais são suas impressões mais gerais do livro, do tema? Não, eu até queria falar uma coisa em cima disso que você falou da Estela, porque eu acabei de ver o filme faz pouco tempo, e quando aparece o letreiro no final, os nomes da Blanche e do Stanley aparecem em letras garrafais. Aham, E os outros, não, né? Como se os dois fossem os principais. E eu acho que a sim, Estela é muito principal ali. eu também acho. E tem uma coisa que eu sempre falei, né, sobre a questão da autuação, que a gente valoriza muito um personagem que ele ou é um vilão, ou ele é um personagem que, sei lá, vai ser o que vai enfrentar grandes perigos e vai ser aquele que a gente acha que é o principal. Mas esses personagens que são chamados mais de coadjuvantes, que são o cidadão comum, né? O que não destacaria nada. Fazer esse comum é muito difícil. É, Atuar fazendo comum, porque quando você vai fazer um vilão, você pode ir para o caricato às vezes, que não vai ficar, mesmo sendo exagerado, as pessoas não vão achar ruim. Mas fazer esse personagem que é o simples, né? Que é o que a Estela faz, né? De certa forma, ela, como se ela estivesse fazendo ali uma escada para os dois, mas na verdade o personagem dela é super importante, né? eu E eu acho. E muito complexo, e eu acho que no muito filme, complexo. a atriz que faz a personagem dela arrasa, assim, ela consegue dar conta dessa complexidade. Eu também acho. Eu Eu estava também acho. pesquisando que no filme, os quatro, tanto o Marlon Brando, quanto a Vivian Leigh, quanto a atriz que interpreta a Stella, foram indicados ao Oscar, e também o rapaz que interpreta o Também. O Mitchell, ele também foi. E só desses quatro, só o Marlon Brando não venceu. Os Hum, outros três, a Vivian Leigh como melhor atriz, por Blanche Dubois, a outra como a Stella, melhor atriz coadjuvante, ela venceu, e o Mitchell como ator coadjuvante. Então, realmente, o pessoal percebeu ali a força da personagem. que legal, não lembrava disso, não. E eu achei assim.
que é um texto eu acho que a atmosfera é muito bem construída, e eu acho que também tem aqui algumas rubricas em que o Tennessee Williams se estende sobre a caracterização do personagem, que são brilhantes, assim. Tem uma em que ele vai descrever o Stanley Kowalski pela primeira vez, eu acho, falar sobre a, a relação dele com a sexualidade, como isso ocupa um lugar central na vida dele. E assim, eu acho que é de uma psicologia, de um refinamento, um brilhantismo incomparáveis, assim. As rubricas são grandes, né? Então, E, bom, a minha edição é uma edição bem antiguinha. não é essa que eu li, então. Não, a minha é de 1980. Precisa você dar uma olhada, tem dois, eu não sei se dá para ver, tem um bonde Ah, chamado Desejo e tem A Morte do Caixeiro Viajante. do Arthur Miller, outra é bem famosa. Que é também famosa, eu também não li, aí eu falei, vou aproveitar, né, para completar aqui o livro, vou ler também A Morte do Caixeiro Viajante. E tem umas cenas, tanto de filme quanto de teatro aqui, ó. Ah, que legal. Acho que aí é Bem o Marlon bacana. Brando no teatro, né? Porque ele É, fez a peça para depois fazer o filme, né? foi. E tem uns outros aqui, mas o que eu, assim que eu abri e vi os personagens, né, a primeira coisa que me chamou a atenção, a questão de todo mundo é nomeado, menos a mulher negra e a mulher mexicana, né? É, é. Que é Exato. uma característica da época também, né? Não tem, essas pessoas não têm importância nenhuma, né? Eles falam os negros, os mexicanos. Tem uma cena até que eles estão jogando pôquer e o Pablo fala alguma coisa em espanhol e o Stanley fala que nem gente, fala a língua de gente, uma coisa assim, né? Isso, é. E também tem um momento em que o Stanley diz que ele não é polaco, que ele é americano 100% Aham. nascido no melhor país do mundo, que ele se orgulha muito daquilo, né? Então, a grande América, né? Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Mas vendo já a primeira cena aqui, assim, logo no início, eu achei interessante como os personagens são tão ricos que mesmo você vendo só um pouquinho deles, você já você vê que eles têm uma riqueza de detalhes, você já vê esses personagens, aquela coisa, né? Quando a gente enxerga o personagem como alguém real, é porque ele está bem construído, né? E aí eu acho que essa construção, ela já é vista logo no início. Sim. Para mim foi uma coisa que também chamou a atenção, assim. E é aquilo que eu falei, né, da Estela. Eu acho que a Estela, ela, se a gente for pensar, né, que ela também deixou a família, que ela quis sair com esse cara e ela assumiu. Ela é muito mais forte, na verdade, né? Você vê que É, A Blanche é muito frágil, aquela menina que sempre ia crescer rica, que esperava casar com um nobre, né? é, Qualquer, aquela coisa da família sulista americana, né? é. E que aconteceu com muitas, né? Essa perda dos bens e pessoas que tiveram que lidar com isso. Aí tem aquelas que lidam, ah, vamos enfrentar, vamos ver o que vem por aí agora, e aquelas que não conseguem, simplesmente não. Ela vive nessa ilusão, né? Que É. ela vai viajar com um cara rico lá, que ela viu na rua lá, o ex-namorado, que ela fala que encontrou, que as roupas lindas que ela comprou para usar onde não tem, né? É. Então ela vive de uma ilusão e do que ela teve também, né? Do passado. Isso. E assim, eu acho interessante porque, como é uma peça, nós não temos um momento em que vá se falar muito sobre o passado da Estela, as decisões que ela tomou na vida. A gente verifica os resultados dessas decisões, né, no presente. Mas daí, quando a gente começa a pensar sobre o que a levou a tomar as decisões que tomou, a sair da Louisiana, se casar com o Stanley, a morar naqueles dois cômodos, a ser agora uma mulher pobre, basicamente, uma Sim. mulher de condição modesta e viver bem, parece, assim, ela não fica
relutando contra aquilo, não fica em conflito com a situação. Ela parece que se resignou e curte o que dá para curtir Eu ali acho que ela é da bem situação. realista, né? Então, assim, é muito interessante como que ela percorreu isso, né? Porque ela teve, sim, essa infância que começou privilegiada e esse período de decadência. Então, é uma personalidade muito interessante que, diante aí dessa queda, tomou suas próprias decisões, assumiu elas e parece viver bem com essas decisões. Acho isso muito interessante. E, e a Blanche, né? A Blanche, tudo ali é falso, né? Assim, primeiro que os motivos que a levaram a buscar a Stella vão sendo revelados progressivamente. A princípio, os motivos declarados não são verdadeiros. Ela própria parecia viver lá no Mississippi, né? No Mississippi, eu confundo. Louisiana é onde eles estão vivendo agora, né? É, Saíram do Mississippi. Ela mesma parecia viver de expedientes em que ela enganava um pouco as pessoas, ou fingia, né, um brilho que era meio falso. As roupas dela, isso que eu achei interessante também, a caracterização, elas não são só, assim, relíquias de um passado abastado. Elas parecem relíquias de um passado abastado, mas elas são são falsas também. falsas. Não é Sim, sim. diamante, é strass. Se teve diamante, esses diamantes já se foram. Tudo é falso ali, na Até a verdade, memória, que né? seria a memória, fica falsa, né, desse período. Sim. Sim, tem coisas que assim você supõe, mas você não sabe exatamente, né? É. E essa relação das joias, de tudo ser falso, eu reparei nisso também, né? Ela falava, vai, isso é tão. Isso aqui deve ter custado 1 milhão. Não, isso é falso, isso também é falso, a pele não é. E toda aquela história que ela inventa, né? Do que ela espera que aconteça, de para onde ela vai, e ela sabe que ela está perdida, né? Aham. Tem uma hora, inclusive, que ela fala, que tá falando com o Mitch, e ele fala que ela era alguma coisa assim, né? Que ela era falsa, que ela mentia por dentro e por fora. Ela falou por dentro, não. Por dentro eu sei a verdade, né? E ela tem, eu acho que um momento, não sei se é só no filme ou se na peça também tem, agora eu me confundi, mas ela fala, acho que 50% do charme de uma mulher é a ilusão que ela provoca. E eu acho que ela tem justamente essa tese, nesse sentido, ela não deixa de estar correta, de que a realidade nua e crua não necessariamente precisa ser vivida e aceita nesses termos. É, a vida também pode ser temperada com um pouco de ilusão. A ilusão pode ser benéfica também. Aqui no caso dela, ela perde a mão, mas boa parte daquilo que a gente gosta e que aprecia tem um pouco de auto-engano, tem um pouco de ilusão. É preciso ter um pouco de ilusão também, porque senão fica tudo muito duro. Eu acho que a personagem dela se torna muito simbólica nesse sentido, de ser alguém que defende a possibilidade da ilusão, que a ilusão também faça parte da realidade, senão vai ser muito duro viver. Eu acho isso muito bacana nela. Eu acho que até porque, se a gente for ver o ser humano de modo geral, a gente nunca vai se mostrar totalmente como é, né? Você vai ter as suas reservas, né? Você tem o seu eu social também, né? Porque se Isso, você sai fazendo tudo que você deseja, você não é, vai sobreviver na sociedade, né? exatamente, Isso é exatamente. impossível. A própria sociedade já exige um pequeno grau de ficção, né, digamos assim, Com na sua certeza. apresentação. E uma coisa que eu acho da ambientação, né? Os dois quartos, o fato de que eles vão ficar aqueles três em dois quartos, assim, dois cômodos, e toda aquela intimidade que acaba sendo forçada numa convivência em um espaço tão exíguo, assim. E aí, os três personagens, eles são muito sensuais. Eu acho que a peça inteira é muito sensorial e sensual. E ali, eles colocados num espaço tão pequeno, acaba se tornando uma coisa muito explosiva. Então, tudo ali tem um duplo sentido, tem uma sensualidade muito latente. Tem, inclusive, uma.
uma cena, um diálogo, né? Eu vou dar uma olhada aqui, que eu marquei aqui. Abri um pouco, porque estou no escuro. Da Blanche com a irmã, com a Estela, que é em cima do título do livro, inclusive, né? Quando ela fala assim, a Estela falou assim, mas existem coisas que acontecem entre um homem e uma mulher no escuro, porque elas estão discutindo por que ela se apaixonou por aquele bruto, né? Que o cara é um brutamontes, não sei o quê. E ela falou, mas existem coisas que acontecem entre um homem e uma mulher no escuro, que de certa forma fazem todo o resto parecer sem importância. Você está falando é sobre desejo brutal, diz a Blanche, né? Apenas isso, desejo. O nome do bonde. O verdadeiro calhambeque que atravessa barulhentos quarteirões, subindo e descendo uma rua estreita e descendo outra. E aí a Estela fala, você nunca viajou no bonde chamado Desejo? Isso é ótimo, né? Foi ele que me trouxe aqui, inclusive, a Blanche fala. Sim, eu Aham. viajei. Foi ele que me trouxe aqui, inclusive, onde eu não sou bem-vinda e onde eu tenho vergonha de estar. E tem todo o paralelo com o que aconteceu com ela, né? Do fato dela ter ficado com aqueles homens todos, da reputação dela ter sido acabada, né? Ter se perdido, o menino com quem ela se envolveu, quer dizer, tudo isso tem a ver com o desejo, né? É, Com esse bonde, enfim, que a trouxe lá, né? isso. E então, assim, eu achei esse diálogo muito interessante. E, na verdade, durante a história toda você tem essa dualidade, né? E New Orleans, que é um lugar que eu tenho muita saudade, inclusive é um lugar que eu amo Ah, nos você Estados Unidos. conheceu. Eu conheço, eu Eu, amo, eu quis passar meu aniversário de 50 anos lá que e eu legal. consegui. É um lugar atípico dentro dos Estados Unidos, porque é um lugar onde convivem o tempo inteiro juntos, negros e brancos e todas as cores, onde você pode beber na rua, que é uma coisa que não se pode fazer nos Estados Unidos, né? Ficar com garrafas e é tudo assim, aquele centro, claro, né? O centro onde estão os bares de blues, de jazz, tem festa dentro do bar, tem festa na rua, tem festa ao redor, e é essa coisa pulsante mesmo, que eu considero os Estados Unidos muito moralista de modo geral, né? E Sim. aquele é um lugar atípico, né? Esse caldeirão, esse bonde chamado Desejo é a própria New Orleans, né? Esses dois cômodos, né? Esses dois cômodos em que tanta gente, com tão sensual, tá presa, convivendo entre si. Eu acho que para a própria New Orleans talvez seja esses dois cômodos, Eu né? acredito que sim. E você vê que ali eles têm um banheiro, né? Um banheiro que a Blanche ocupa praticamente como se fosse dela. Eu estava vendo a hora que ele ia falar, e essa luz aí, como é que eu vou pagar esse negócio? É, Porque eu já estava faltou. preocupada. Numa montagem moderna da peça devem colocar uma fala desse tipo. Quem vai pagar Porque CPFL? os meus nervos, eu preciso tomar banho super quentes e não sei o quê. E ela ficava horas lá, e eu falava assim, meu Deus, eu que já estava ficando nervosa. É. E tem eu acho que tem um trecho que a Blanche fala assim, tipo, fala para Stella, Stella, esse tipo de homem que você tem, né, que é o Stanley, é o tipo de homem que só se pode suportar indo para a cama com ele. Que é justamente, Sim, né, que daí é o que a própria Stella já disse, né? Ah, só pode compreender o que se passa no escuro, que é o que justifica todo o resto. E a Blanche acaba assumindo isso, falando, olha, para ele, para conviver, só indo para cama. De resto, eu só fico com a parte ruim, né? Se eu conviver com ele fora desse contexto. Aí não se justifica, a coisa não se sustenta. E tem, né, também outro texto, eu até gostaria, outro subtexto que eu queria ouvir de você, é a questão dessa violência misturada com a sensualidade. Isso aí é meio explosivo na peça, eu acho, né? Talvez hoje em dia seja mais passível de críticas, talvez a forma como o Tennessee Williams conduz isso. O que você achou? e é o tempo todo, assim, né? Tido como normal, né? E Uhum, eu estava pensando sobre isso porque, assim, hoje, com certeza, você que meu fone já era. Você está me ouvindo? tô. Tá, porque meu fone eu vou ter que tirar porque ele já acabou.
É, então, eu estava pensando sobre isso, porque hoje você veria esse relacionamento como um relacionamento abusivo, né? Sim, Ele bate nela, ele tem explosões, né? E aí eu até li em algum lugar que ele poderia ter um estresse pós-traumático de guerra, talvez. Não sei se você viu alguma coisa assim. Eu não sim. consegui ler muito sobre a peça em si, eu só consegui praticamente assistir o filme e ler a peça, eu só li um trechinho. E só que assim, se a gente colocar no passado, teve uma época em que se achava normal, e não é normal, mas, né, se achava aceitável que o marido batesse na mulher se ela não se comportasse, né? Se ela não Aham, fizesse o que ele estava esperando. Então, mas eu não espanquei ninguém, só dei um tapa, que às vezes precisa tomar um tapa, sabe? Como se fosse uma criança. aham, E não é que você vai espancar, mas você vai dar uns tapas porque não se comportou, né? Então, eu penso que talvez ele não fosse visto, claro que ele era visto como um cara mais violento, um cara que bebia e perdia a mão, mas ainda assim, eu acho que ainda se via como se ele não fosse exatamente um marido abusivo. Aí ele é um sim. pouco estourado, sabe esse que a gente fala que é um pouco É, estourado, mas que esse estourado traz uma violência que hoje a gente não toleraria, né? é. Porque você vê que para ela, quando ele quebra as coisas e depois ela fala, não, ele saiu lá com o salto do meu chinelo estourando lâmpada e dá risada, Na né? Quer noite de dizer, núpcias, na ela. noite de nu. E aí ela quer dizer que, na verdade, ela ficou animada por conta daquilo, né? Isso Sim, que eu acho que que é o foi polêmico. excitante, né? Excitante, Então, aham. assim, é essa atração pelo homem brutal que, na verdade, traz essa ideia do cara com muita testosterona, aquele cara muito Isso. viril, e que, É, ó, mas veja, aí na cama ele é maravilhoso, e como se isso fosse a resolução, né? é, é. E, na verdade, é perigoso, né? Exato, exato. Tanto é que culmina naquela violência com a própria Blanche. Blanche, né? Porque existe um estupro ali, né? Existe um estupro. É. Existe um estupro, a irmã sabe, porque você vê que no final ali ela fala. É que o filme fez uma coisa um pouco diferente, né? Mas O filme não tem esse estupro, né? não, Ou, ele tem, né? Tem, mas é só sugerido, né? muito de leve, ele dá a É. entender que houve um estupro, mas no final a irmã fala que, eu não vou mais ficar com ele. Fala uma coisa assim, no filme. É. Que ela sobe para casa da outra. Não quer dizer que ela não vai, provavelmente é o que ela sempre fez, né? Ela sai, Aham. mas depois ela volta. Só que na peça, ela fala com aquela vizinha de cima Sim. que o que ela podia fazer se ela ouvisse a irmã, ela não poderia continuar com ele. Então ela dá a entender que ela passou por cima daquilo, ela preferiu acreditar nele, mesmo sabendo que não, né? Aham. Ela preferiu acreditar nele porque ela fala: se eu acreditar nela, eu não vou poder ficar com ele. E eu Aham. quero ficar com ele. Sim. E ela tinha acabado de ter um filho, né? Uma mulher que tinha acabado de ter um filho, no final dos anos 40, né? Uma mulher que tinha acabado de ter um filho e que não tinha para onde ir também, né? Ia ser ela, o filho e a irmã. É. Para onde? Porque ela nem trabalhava, nem tinha. É. Ela era dependente dele totalmente também, né? Sim, totalmente. Em vários níveis, né? Não só emocionalmente, mas É. financeiramente, Financeiramente, né? tudo. Ainda mais agora que a família toda tinha morrido, a irmã estava louca, internada, Não e tinha não tinha propriedade, bens não nenhum, tinha né? nada. Foi tudo embora. Sobrou o cemitério, né? Com os antepassados, basicamente, né? A propriedade tinha um cemitério.
E é engraçado porque para chegar ali, né, onde eles moram em New Orleans, eles têm que pegar o bonde chamado Desejo. Aí você chega ao cemitério e depois do cemitério vai aos Campos Elíseos. É os Campos Elíseos, é. É todo também é toda uma metáfora isso, porque os Campos Sim, Elíseos na mitologia são o depois da vida, né? O outro lado, não é? eu acho que sim. Então, assim, você passa do desejo à morte e da morte a uma futura libertação, ou ao depois, à eternidade. Tem uma metáfora ali, eu acho, também, né, nesses nomes. E que mais que é de interessante? Ah, e a relação da Blanche com esses relacionamentos que ela teve, né? Porque ela tem uma propensão a garotinhos. Primeiro, acho que ela arruma um marido que dá a entender, isso não é dito explicitamente, que era homossexual. Sim, eu acho que no livro fica claro. É, né? Eu acho que sim. É verdade. Eu acho que é Até no porque filme fala. que eu notei que eles dão uma boa editada nessa Não, o parte. filme, se você não leu a peça, você não entende, eu acho, tá? É, E você não entende que o marido dela era homossexual. Você é. entende que ele era. Porque ela fala que ele não conseguia trabalho, que ele era um homem muito. é, Era um poeta, né? Era um homem sonhador. Então você entende que ele não é. É o contrário exatamente do Stanley, né? Não era viril como Não o é viril, não é um cara que pega no pesado, né? Que vai arranjar um emprego qualquer. Então dá a entender que ele vivia de brisa e ela junto, né? E aí ela fala que ela se cansa. Eu acho que no filme, quando ela fala isso, que uma hora ela chega e fala, eu não. Você é covarde, você. Ela fala outras coisas até mais, assim, que ela não, que ela tem nojo dele e que não dá mais. Mas, sinceramente, pelo filme, não. E eu achava muito importante ter colocado essa questão da homossexualidade. Eu acho que é Mas bem eu acho que isso foi um importante. moralismo do cinema da Ah, época, com hein? certeza, com certeza. Assim, é que hoje fazer uma menção a isso é muito normal, né? Mas Na na época. época até pequenas sugestões já eram vistas com muito E, maus olhos, né? inclusive, eu queria até falar com você sobre isso, saber o que você acha, porque parece que ela se casa muito apaixonada, mas ela é uma menina e ele também é um menino, né? Porque É, ela tem 16 anos. E ela, justamente, o que atrai nele, porque ela é uma pessoa sensível, né? é, Então, ela é atraída justamente por essa coisa etérea, né? Por ele gostar da poesia, por ele ser um cara delicado, um cara, sei lá, que deveria falar de arte, das coisas que a atraem, né? aham. E aí ela descobre a homossexualidade dele. Você acha que isso por si só já a perturbou a ponto dela, porque ela tem um transtorno mental, né? Ou só o depois, o fato dele ter se matado pelo que ela disse? Hum. Eu fiquei pensando mais no fato dele ter se matado, mas pode ser também. Eu acho que é uma soma, né? É uma soma Porque eu de fiquei pensando na expectativa, talvez, que ela tivesse. Ah, encontrei o cara ideal, só que o cara isso. ideal é gay. É isso. Não, eu acho que é uma soma. Daí aí vai aprofundando nela esse desejo da ilusão, porque a realidade vai sendo cada vez mais perturbadora, então precisa ser inventado mais coisa. E aí, quando ela acha que arruma o moço de 17 anos, isso não é dito. Mas, assim, pela simbologia da coisa, a gente tende a pensar que se é um moço mais pro lado de menino, então ele é menos viril do que um Stanley, por exemplo. Então, mais próximo daquele primeiro casamento, um tipo de homem mais sensível, mais delicado. Né? Assim, então, eu acho que pelo menos pelo simbolismo da idade, o que fica sugerido é isso, apesar de que na realidade não precisa ser necessariamente assim. Então ela tenta de novo isso com outro homem. E só que daí também dá o problema, ela acaba se arruinando, né? E então assim, acho que a gente pode concluir que talvez ela nem estivesse. Será que ela estava tão atraída também pelo Stanley?
Eu acho que ela tem uma atração e uma repulsa. Ela não é só atração Não, não. disfarçada, Eu né? acho que ela não queria estar no lugar da irmã dela, por exemplo. É, é. Não. Que tem momentos que a peça é muito sensual, você pensa, ela tá afim dele também. Mas parando para pensar nesse histórico, ela até pode ter alguma atração, mas também não é das mais arrebatadoras, né? Porque foge muito do padrão dela, né? Sim, daquilo que ela tem no homem ideal, né? É. E eu acho que o Mitch seria meio que essa redenção que ela procurava, né? Depois de tudo que ela passou e ela encontrar um cara que devolvesse a... Não encontro a palavra agora, mas dela ser essa mulher direita, né? Que teoricamente ela teria que A ser. dignidade, Então, assim. a dignidade, você encontrar alguém que casasse com você depois de tudo aquilo, né? Depois de É. já ter estado com tantos homens e ter sido tão falada, mas olha, tem um jeito de consertar isso, né? Dá a impressão de que ela se tornou não exatamente assim. Tá, você poderia chamar uma prostituta, mas acho que ela mais parece uma cortesã, não é uma cortesã de antigamente. Porque em se tratando de Blanche, é uma coisa mais fina, É né? mais fina, justamente. Eu acho que a peça ela é até boa em sugerir que realmente parecia uma coisa mais de uma cortesã moderna do que exatamente uma reles prostituta, digamos assim. Sim, sim. É, Ela tem seus brios também, né? Até é, como é que fala? Geni Zeppelin do Chico, quando fala que o cara do Zeppelin queria ficar lá com a tal da Geni, que a Geni era maltratada por todo mundo, ninguém gostava dela tal. E aí diz que todo mundo vai falar para ela ir se deitar lá com o cara, e aí ela fala não, porque ela também tinha seus caprichos, ela também tinha seus brios, né? aham, Então eu fico pensando, sim, todo mundo tem o seu, né? Tem os seus limites. Ah, isso eu não quero, isso eu não vou fazer, né? é, E é. no caso da Blanche, ela tinha uma educação refinada e tudo mais. Você vê que quando o Mitch chega mais tarde lá, ela fala para ele: você hoje foi mal educado comigo, mas tudo bem, vai, entra, né? E aí ela: você nem fez a barba, você não colocou uma roupa para me ver, você não trouxe uma flor aí para os rapazes. Ela fala: não precisa levantar, Esse não precisa levantar, é maravilhoso. não precisa levantar, é só tocar. Parece que eles são refinados a esse ponto. Então ela tinha seus caprichos, né? É. Ela tinha seus caprichos, mas ela era muito triste, né? Ela vivia dessa ilusão para sobreviver, eu acredito, né? E outra coisa, ela, na verdade, eu entendi que ela era mais velha que a Estela, só que elas tinham algum acordo que diziam o contrário, né? Eu acho que tem um trecho que fala que são 5 anos de diferença. É, Ela é 5 anos mais velha, mas ela não fala, né? Você vê que a irmã já fala desde o início, olha, fala que ela é bonita, fala que ela tá ótima, porque ela precisa disso, ela é assim. a irmã é bem atenciosa com ela, muito É, paciente, na verdade, né? Ela sempre parece foi meio um bibelô ali, prestes a se quebrar, né? e Já faz da as coisas para infância. ela também, né? Tipo, ela trata a irmã meio que como uma empregada, né? Traz Isso! Ai, isso uma para mim, Coca-Cola com gelo e limão. eu quero isso, quero aquilo. E aí a irmã vai fazendo para ela, né? É verdade. E essa coisa, por isso que eu te falo, né? Na verdade, a Estela é muito mais forte que a Blanche, né? Porque não só ela aceitou uma vida que é diferente da vida que ela tinha antes, e ela não fica pensando muito a respeito. Ela Não, vive, ela vive, parece que ela vive bem até. ela vive, ela aceita que a condição dela não é mais aquela, mas também foi uma escolha dela, e ela está bem naquela escolha que ela fez. Claro que ela vai lidar com coisas diferentes, mas ela não fica, né? A Blanche, ela perdeu as coisas e ela fica tentando trazer essas coisas para o seu presente, né? Então, É. ela fala: eu arrumei aquele quarto que estava todo desarrumado, eu coloquei a lanterna
na lâmpada. Ah, e outra, que legal que você falou na lanterna. Nossa, porque isso é um simbolismo muito forte na peça. Já estava esquecendo de mencionar. A questão de que ela, justamente, ela preza tanto a ilusão que na peça, né, o dramaturgo usa desse simbolismo que ela não gosta nunca de estar sob a luz direta. Sim. Ela gosta da meia luz, ela sai cobrindo as lâmpadas, né, com esses abajures, com essas lanternas, papéis, e a luz direta ela abomina. Eu acho muito legal isso como uma exteriorização desse estado psicológico dela, né? Desse modo de ser dela. Sim, que mostraria como ela é É, de verdade, né? ela para ela a vida em si não deve ser vista sob uma luz forte, né? Sim. Precisa da ilusão, da meia luz da ilusão para que a coisa seja suportável. Se colocar uma luz forte, nada vai ser suportável. Por isso que eu acho que se a gente for analisar a peça toda, isso existe o tempo inteiro, né? Essa dualidade, né? Que ele tem várias questões figuradas ali que você vai vendo, tem mais profundidade do que realmente a gente pode ver num primeiro momento, ou numa primeira leitura, né? É, é. E né, elas morarem ali naqueles dois cômodos separados por uma cortina também, né? É uma coisa tão tênue, não sei, essa cortina talvez possa ter algum significado, não sei, a cortina do teatro, que separa dois mundos ali do casal e o dela, não sei, agora também estou acho que viajando um Porque na pouco. verdade a cortina, ao contrário da parede, né? Você põe uma É, parede, você precisa derrubar, isso daí seria impossível, né? Se você derruba, você tira, você tem que construir outro. A cortina não, a cortina ela vai te deixar junto, vai te deixar é, separado, ela vai unir tudo, né? As pessoas e os ambientes, ou ela vai separar e mesmo conforme isso. a necessidade, né? Isso, exato, né? Aí tem a ver realmente com a ilusão, a escolha pela ilusão. E, e a cortina também nunca separa completamente, né? Ela sempre, você ouve o barulho, a filtra a luz que estiver do outro lado, não é uma separação rígida. Nesse É, sentido, acho que a cortina é bem a cortina, também é um simbolismo da forma como ela lida com a vida, né? Sem barreiras rígidas, a depender da e a vontade. ilusão também que se mistura com a realidade sempre, né? É, Porque ela está sempre trazendo uma coisa de ilusão para a vida dela, né? Desde sempre ali. é, e vamos lembrar, ela é professora de literatura também, né? Ela, na hora de ensinar, ela vai ensinar a ficção. Quando pergunta alguém, o Mitch, eu acho, pergunta, você é uma professora de matemática? Ela, de matemática? Jamais, jamais É poderia ser uma verdade, é professora de verdade. matemática, porque a matemática é E exata. acho que ela também fala que é muito mais difícil o que ela ensina, que é a literatura. Ela fala, é muito mais difícil o que eu faço. É, é. São Eu, muitos detalhes que é vão muito se comunicando assim. Uma coisa que eu tive dificuldades pelo próprio livro é de entender a geografia, o cenário, assim. é, A escada, uma escada que passa e tem duas janelas, o primeiro andar, o segundo. Pela descrição do livro, só eu fiquei meio confuso como que era esse cenário no qual a peça se passa. Aí o filme, né, ilustra isso. Aí é uma escada meio curva, né, que vai rodeando, né, o prédio. Então, eu não sei se aconteceu isso com você, porque quando eu estou lendo um livro e é descrito o cenário, eu sempre tento imaginar. Aham. Às vezes eu até demoro, porque se não fica encaixado e eu falo, mas isso não É, estou entendendo, eu tenho até dificuldade de ler o livro. E eu imaginei, porque ele fala assim que é um prédio de esquina que tem dois andares. E aí, né, brasileira que sou, eu imaginei que tinha um térreo e tinha dois andares. exato, Você exato. subia a escada, o dela ficava no primeiro e o da Eunice
Acho que é Eunice, ficava no segundo. Mas, nos Estados Unidos, não é térreo, é primeiro, né? É, É primeiro e segundo. Então, na verdade, é o térreo. Eles moram no térreo. é, E aí, quando eu vi o filme, eu falei, ai, gente, imaginei totalmente diferente isso aqui. E isso tem importância porque, na verdade, sendo no térreo e eles têm uns janelões e tal, todo mundo que passa ali está sempre vendo o que acontece naquela casa também. Ela não é. tem muita privacidade, Apesar né? de que no filme acho que existe um muro, não existe, mais ou menos. Existe, mas você percebeu que tem um muro, mas a janela está aqui. Porque o É. prédio, porque o muro não é além do prédio, o muro é junto com o prédio, sabe? Uhum. Então, na verdade, tem uma janela desse. Eu percebi isso numa hora que ela começa a fechar todas as janelas, que a janela dá para a rua mesmo, É, tá, entendi. entendeu? Entendi o que Apesar você de quis ter um muro, dizer. é a continuação. Aham, Então, as pessoas passam ali o tempo todo e vêm. Esse muro é até meio estranho ali, eu achei. é, Como se fosse é, uma vila, né? Que é. você entra. Isso, tem um ar de Vila do Chaves ali, né? Exatamente. Porque você tem esse muro, mas é aberto, não tem um portão. É, E aí você tem outras casas mais para lá. Então parece que você entrou numa vila, é uma coisa meio estranha. E uma coisa que, assim, para mim foi. Eu acho que o texto acabou sendo mais sufocante para mim, porque eu imaginei muito menor aquela casa. isso, no filme são 2 cômodos, mas são, sim, 2 baitas A- cômodos, né? Até o banheiro. Tem uma É, banheira que está no meio. É um é, banheirão, assim. E é. eu imaginei aquela coisa bem 2 cômodos, assim, com Né? cortininha no meio, que é a cozinha. Então você só tem uma mesa, tem lá o fogãozinho, sei lá, o que seja da cozinha, e ela dorme ali, né? Isso, você já imagina ela quase junto do fogão dormindo, né? Isso mesmo. E aí, quando eu vi o filme, eu falei, nossa, mas esse apartamento está muito luxuoso, está tão grande. Isso, não, já ficou até legal, né? Conceito aberto, né? Hoje em dia é até chique. Exatamente. E É. faz diferença, né? Você está amontoado num lugar muito pequenininho Faz. e você está esbarrando, né? Isso. Já para os dois e o bebê, pensando que o bebê vai crescer e se tornar uma criança, já É, seria pequeno, né? Imagina é. você ter uma adulta ali, um banheiro. Apesar de que eu acho que naquele contexto, talvez com a criança eles se mudem. Eu acho que aquele me parece um apartamento bem de casal recente mesmo, casal sozinho. E bem ninhozinho de amor do casal. E eu acho que tem muito essa ideia. Até porque o casal lá de cima tem umas características semelhantes, né? De casalzinho novo, em ebulição, assim. E ali, no caso, a Blanche, chega como essa estranha no ninho deles, assim. Sim, totalmente. Atrapalha totalmente. Muda toda a dinâmica, né? Você vê que a dinâmica daquele casal muda completamente, porque me parece que mesmo com essas características dele, né, de explosão, o alcoolismo, o jogo, a jogatina que era feita ali na casa dela. O cara também, ela disse que ele viajava para caramba e ele ainda saía para jogar boliche. Quer dizer, era um cara que ficava muito tempo fora, né, É, teoricamente. Mas parece que eles viviam bem dentro do jeitão lá deles, né? Que é, decidiram viver daquela forma. E aí a Blanche chega e desestabiliza tudo, né? é, Existe todo um ruído ali, né? Muda completamente a dinâmica deles. é. E uma coisa. Pode falar, pode falar. Não, culminando nesse final triste, trágico, né? O final, existe um lapso temporal, né, entre acho que a penúltima e a última cena, que a gente pressupõe que ela degringolou ali, né, psiquiatricamente falando, e acaba sendo internada, falando que ela sempre dependeu de favores de estranhos, que é a frase icônica dela. E uma pergunta, Denise, você já leu outros livros dessa história do sul dos Estados Unidos, da decadência e tal? Eu já li
Eu tenho uma memória de mosquito, assim. Eu sinceramente não. Mas já li, e principalmente contos, Uhum. não só dessa decadência do Sul, como também essa questão da guerra dos confederados, né? Tem aquele conto do, da ponte de On Creek, você já leu? Ai, por favor, leia. É simplesmente maravilhoso. Ponte John Creek. Espera aí, deixa eu ver. É, Conto, Ponte John Creek. quer ver? The On Creek, eu não sei se eu falei. Deon Creek? Ah, não é John. Deon. Não é John. Eu não sei se é Oak Creek ou On Creek. Peraí, deixa eu achar aqui que eu já te falo. Tá, tô aqui pesquisando também. Também é do Ambrose Bierce. Ó, é On, na verdade. Dá para ver? Peraí, afasta um pouquinho que eu acho que vai dar. Um incidente na ponte de Old Creek. Ah, On Old Creek. Coruja, né? Acho que é Old De Coruja. coruja. Eu achei que era On próprio. Então, esse conto. Bom, eu adoro o Ambrose Bierce. Não Eu já li, conheço, olha que não, eu já li bacana. vários contos dele. Eu acho ele maravilhoso, mas ele tem essa pegada mais de suspense, né? Que é uma coisa que eu gosto. Mas esse conto, ele é um casal sulista, é um casal confederado, né? E esse homem, ele tá nessa ponte para ser executado, tá? Pelos inimigos. E aí tem um momento em que é que é um conto, né? Não posso te contar tudo porque isso não tem graça. Mas Sim. assim, você vai ter uns momentos em que ele vai ver como que ele chegou naquele momento, né? Como que ele chegou Uhum. naquele momento. E assim, eu acho que fala muito sobre o sul dos Estados Unidos e toda essa temática dos grandes latifundiários, né? Aquelas famílias que cresceram com o trabalho escravo e tudo o que veio, né? Dessa queda, né? Do nosso progresso, né? Para falar a verdade. Embora o Sul ainda seja muito escravocrata, né? Ainda que isso não seja legal, ainda é bastante. Inclusive, eu li tem um museu que, na verdade, não é um museu. Tem um passeio que existe nos Estados Unidos que você vai ver grandes propriedades. E esse do Sul. Esse passeio, ele é conduzido por pessoas negras. Aham. Então, eles não vão falar só da questão das propriedades, enfim, de serem grandes propriedades, do que existiu ali, do que é feita a parede, enfim, a plantação, ou os hectares. Você vai colocar isso no contexto histórico. Sim. E isso, recentemente, a gente viu várias reclamações de pessoas que vão lá dizendo que não querem saber de questão de negro, que isso não é importante. Ah, Não é importante falar sobre essas coisas, que eles foram lá para ter um passeio agradável, sabe? Que eles foram lá para ver propriedades belas. Então, para você ver que ainda existe muito hoje, e até abertamente, né? Esse tipo de colocação de que eu vim aqui ver beleza, eu não vim aqui saber aham. dessas questões que eles nem chamam de históricas, né? Que
questões de raça, É. né? E eu acho muito interessante porque, assim, né, coincidentemente, né, agora foi uma sequência de livros dos Estados Unidos, né, a Lucy Berlin, Tennessee Williams e agora o próprio Salinger. Eu sempre fico com a impressão, quando faço esses pequenos mergulhos na literatura deles, que nem são muitos também, eu acho que tem até que ser mais frequente, que a gente tem uma falsa impressão de conhecer muito e de ter muita exposição à literatura dos Estados Unidos. Porque, assim, eu percebo assim, a gente pensa, não, os Estados Unidos são uma potência, tudo que eles produzem tem um amplo alcance no mundo todo, né, Hollywood, produção audiovisual, música, tudo domina, então isso significa que o tempo todo estamos lendo literatura dos Estados Unidos. E se a gente quer ser um leitor sofisticado, um leitor que sai um pouco do comum, provavelmente a gente vai ler outras literaturas. Mas eu não acho que a gente leia bastante literatura dos Estados Unidos, essa literatura assim mais densa deles. Me parece que a tendência é não ler, assim, vários desses escritores não são tão conhecidos, tão lidos como parecem. E a hora que você começa a ler, você começa a descobrir Estados Unidos muito diferentes da imagem que fica da mídia, do audiovisual, né? Muito mais complexo, muito mais interessante também. Esse próprio sul dos Estados Unidos, né? Esse sul ele é muito mesclado, parece, culturalmente, né? Primeiro, ele tem muita conexão com os latinos desde sempre, costumes também que se diferem um pouco daquele padrão anglo-saxão do norte, que talvez a gente tenha mais acesso no audiovisual. Não sei, eu fico com a impressão de que os Estados Unidos são mais interessantes quando eu leio esses livros e que tem muitos desses livros para serem lidos, que exigem um esforço, sabe? Que isso não é tão natural da parte do leitor comum ler esses livros. São 50 estados, né? E são diferentes, sim. Se você vai para a Califórnia, por exemplo, você vai ver um mundo muito diferente de você ir, por exemplo, para Iowa, que já lá no o centro, aquele centro americano, muito rural, muito diferente. Nova York, por exemplo, né? De você já ir para esse Nordeste, né? Nordeste americano. Então, eu acho que sim, tem muita coisa que é o que é interessante chegar para a gente, né? Mas a gente pode desbravar, sim. A Carambaia lançou um livro, você estava falando do Sul, eu estou tentando lembrar o nome da autora. A Carambaia lançou um livro de contos do Sul de uma escritora americana. Vou ver se eu acho aqui, que está aqui, assim, nos meus próximos, que eu gostaria de ler. É que eu tenho tanto livro da Carambaia que eu não vou nem achar esse. Eu abri aqui o site, eu tô tentando ver se eu... Vou tirar o óculos, senão eu não enxergo, peraí. As Mulheres da Brewster Place? Será? Eu acho que esse é As Maçãs Douradas. Ah, tá. As Maçãs Douradas. Acho que é uma autora meio clássica, não é? É a Eudora Welty. Ó, vou até te falar. Ela até ganhou um Pulitzer. E a gente, às vezes, nem conhece, né? Eu não tinha ouvido falar dela antes da Carambaia, né? Sim. Então, a coletânea de 7 contos traz um rol de personagens que transitam entre as narrativas e se estende por um período de cerca de 40 anos em uma pequena cidade do Mississippi. Aí fala assim, ela cria um retrato vívido e inusitado das complexas relações do sul dos Estados Unidos. Então, eu acho que tem muitos escritores que a gente
não conhece, né? E tem o folk, né, por exemplo, que também, né, traz bastante essas relações do Sul, né? Sim, sim. Mas eu sempre sinto que é algo mais rico, assim, que exige um esforço. Assim como, sei lá, você precisa de um Sim, esforço para conhecer uma cultura oriental, a cultura literária dos Estados Unidos eu sinto que também precisa, que não é tão natural como poderia parecer a princípio. com certeza. Própria New Orleans, eu te falei desse pedaço que é o centrinho dos bares, tananana, mas quando você se afasta um pouquinho, você vai ver essas grandes propriedades, né? Umas mansões, assim, com essas colunas brancas, meio como elas descrevem até o lugar que elas moravam, né? Sim. Uma das casas, inclusive, que tem lá, foi onde foi filmada aquele seriado de Horror Story, É, que é peraí, American Horror Story. American Horror Story. Então, acho que uma das primeiras temporadas é filmada, que é das bruxas, né? Que tem umas bruxas. Ela é filmada numa casa lá, que é uma dessas propriedades super antigas, né? Tem muito essa questão que esses povos dos afro-americanos que trouxeram a culinária, né? Então, você tem as culinárias diferenciadas de lá também, como tem pântano, você come jacaré, né? Você come crocodilo que se come, é jacaré, né? Que se come carne. Acho que sim. Tudo lá é feito dessa carne. Enfim, é muito rico, né? Então, isso a gente está vendo só uma cidade, né? Mas se você for andar, se você tiver oportunidade, né? Eu acho que não é o momento de ir para os Estados Unidos, mas Pois é, não não é, é um né? bom momento. Eu Mas acho que tá um bom momento para se ler sobre. Eu acho que assim, né? ler Porque a sobre. gente precisa, quando a coisa acaba, é bom para estudar, porque o objeto se cristaliza. Né? Agora que está meio que acabando, a gente vira objeto de estudo. Com certeza. Nossa, mas eu tô tendo uma aula, eu tô na faculdade, né, de pós-modernidade, e a professora, ela é especialista em literatura e cultura dos Estados Unidos. E é bem legal, assim, as referências dela, e ver os Estados Unidos como um objeto de estudo, sabe? É bem, bem, bem rico mesmo. E ela gosta muito do Dom DeLillo, ela é uma especialista em Dom DeLillo. E aí a gente teve a oportunidade de reler alguns trechos do Ruído Branco no começo do semestre. Você já leu o Ruído Branco? Não. Ah, Denise. E eu já havia lido, eu li acho que em 2017, tem até um vídeo antigo no canal. Mas assim, relendo, eu já tinha gostado pra caramba, mas relendo agora, que coisa fenomenal. Vale muito a pena, viu? Coloque na sua lista aí que um dia que tiver oportunidade, vale muito a pena mesmo. É genial, genial. E vai descer bem fundo nessa psique mesmo do norte-americano padrão, né? O que a gente enxerga como norte-americano padrão. Eu acho que hoje, né, a gente estava falando desse negócio da Blanche viver entre a realidade e a ilusão, né, entre a fantasia, as coisas que ela deseja. E eu acho que a gente hoje pode até fazer esse paralelo com os Estados Unidos, porque a gente tem, sim, isso que os Estados Unidos vendem, É, né? Então, tem essa ilusão que pega muita gente, é, e você vai viver super bem, do seu poder de compra, de morar numa casa fantástica, que todo mundo tem carro, que todo mundo vive super bem, né? E assim, agora você está vendo umas coisas caírem, né? Nesse governo você está vendo a perseguição é, de imigrantes e tudo que está acontecendo. E não só por causa do Trump, mas isso acaba revelando
certas características desse país, do povo, de tudo, que não estava sendo vendida. Isso, essa violência, digamos assim, falando genericamente, essa maldade, ela não surge de repente, assim, o Trump tomou posse, ela surgiu do nada, Claro né? que não. Ela já existia, muitas vezes, acho que às vezes ela era colocada em prática, só que não era manchete, né? Talvez, lógico, não no grau de hoje em dia, mas não era manchete, mas essa já era uma característica daquela sociedade, né? Essa violência, essa maldade já era uma das características desde muito tempo, né? E é o que você falou, mas não era vendida, não é? Aí surge como uma surpresa. Então, vem nessa coisa que a gente estava falando, de que a gente tem o eu social, né? De que a gente também, na nossa casa, vai fazer coisas que a gente não vai sair aí mostrando para os outros, não é verdade? Então, vamos aplicar isso aos países. É isso, seu país vai se vender, e ninguém mais se vende nesse universo do que os Estados Unidos, né? Você vê que as outras coisas dos Estados Unidos que a gente não sabe daqui. Tanto que aquilo é massificado. Então, mas essa visão que eu às vezes tenho um pouco, que eu talvez não compartilho tanto, porque eu acho que a gente fica sabendo um monte de coisa, mas é só uma superfície. Isso que eu sinto, que assim, por exemplo, o audiovisual, que eu acho que é o que mais traz, né, o audiovisual e música, que mais traz informações sobre a sociedade norte-americana, parece que ele tende a ficar meio na superfície, no estereótipo. Com certeza. Aí a hora que você pega a literatura, aí sim você descobre uma complexidade que estava meio escondida nessas outras obras, né, nesses outros veículos. Por isso que eu acho sempre tão interessante ler essa grande literatura dos Estados Unidos, porque ela abre para uma complexidade que o estereótipo massificado esconde muito bem. E uma outra coisa, Denise, você percebeu, você já assistiu aquele filme Blue Jasmine do Woody Allen com a Kate Blanchett? Assisti. É inspirado, né? Peraí, faz um tempo que eu assisti. Eu lembro que ela vai para casa da irmã. Que ela perde tudo, Ela perde tudo, sim. Mas eu não lembro o que acontece lá. Eu lembro do filme, mas faz muito tempo. Eu lembro que eu assisti, mas faz muito tempo que eu assisti. Eu também faz tempo. Eu acho que nem tem, tipo, que seria um Stanley Kowalski, acho que não teria essa personagem masculina. Mas a personagem principal, ela acho que, bem inspirada na Blanche Dubois, nesse sentido da decadência e de tentar manter uma aparência num contexto totalmente desfavorável. Eu andei dando uma breve pesquisada, parece que de fato foi uma das grandes inspirações do Woody Allen, apesar de não ser uma adaptação propriamente dita. Eu gostei desse filme, mas eu realmente não lembro, assim, muito dele. Lembro sim que ela tinha essas coisas ainda de eu sou fina, né? E aí, como é difícil, né, para alguém que teve uma criação assim, que achava que ia ter tudo, né? De repente, não. Por isso que a gente estava falando da Estela, né? Como ela aceitou bem essa questão de que, era assim, mas não é mais, e é isso aí, o que a gente pode fazer aqui, né? E assim, né, fica a peça não esclarece, e aí é o leitor que tem que compor isso, né? Onde será que ela conheceu esse Stanley, né? Será que foi lá no Mississippi? Ele foi para lá por quê? Ou ela que saiu de lá primeiro foi para Louisiana e aí conheceu ele? Essa sequência não é tão esclarecida. Então, não é esclarecido porque na época que eu acho que ela foge, né, para ficar... Na época que ela foge, eles ainda tinham a propriedade, os pais estavam vivos, né? Porque isso acontece com ela relativamente jovem, né? E assim, a Blanche, ela casa, né? Isso foi uma coisa que ela casa e eu acho que ela aí, quando não dá certo, né? O marido se mata, ela volta, né? Eu não sei se ela sempre morou ali com ele, porque uma coisa que ficou assim para mim, para ela ter casado com esse rapaz e ter ficado perto da família, ele deve ter sido alguém que a família aceitou. Sim, do lugar ali.
Então ele não devia ser nenhum pobretão, nenhum Stellar. Só que quando ele morre, ela não fica com nada, ou será que ela Ah, gasta tá. tudo? É Não é? verdade. Ah, Porque pode ter dissipado também, né? só se ela sai gastando, porque na verdade eu acho que ela já devia ter uma estabilidade emocional, né? Meio que desde sempre, porque quando ele se mata, enfim, né? Ele ainda é jovem, ela também é jovem, né? Ela poderia ter se casado de novo, por exemplo. É, Mas não, já quando ela ainda está na propriedade, ela já tem os rapazes lá que vão lá, né? Que ela é. fala que, não sei se era da Marinha, isso, que... Ah, é Você verdade. lembra? Ela ainda está na propriedade. Quer dizer, não foi É. uma coisa que, depois que todo mundo morreu, depois que eu perdi tudo, aí fui morar lá no Flamingo, no O hotel lá. Flamingo. Ela vai, mas antes disso, ela já fala que os rapazes iam lá chamar por ela e que ela ia. É, Então, assim, ela já tinha uma estabilidade, né? é, Que, é. que não foi só porque todo mundo morreu e Não, não, o processo já tinha começado bem antes de decadência, né? E eu acho engraçado quando ela recrimina, né, a Estela, falando assim, você aprecia nos funerais, mas os funerais são bonitos, os funerais são silenciosos, a morte é barulhenta e feia, e você não compartilhou desses momentos mais dramáticos, né? Tem umas falas bem interessantes. porque também tem essa questão que eles perderam a propriedade, na verdade, porque eu acho que já vinham gastando muito, né? Isso não era uma coisa daquela geração só. Você vai. E ela fala que perderam gastos em orgias. Dá a entender também que a família tinha uma tendência a ser meio sensual, digamos. E eu acho que assim, deviam fazer milhões de festas e tinham, sei lá, deviam ter amantes e não sei, gastavam o dinheiro todo. E tem uma hora que ela fala desse negócio da morte, né? De ter que cuidar das pessoas, porque no final eu acho que eles nem empregados mais deviam ter, né? É, Que ela fala assim, mas não dá para chamar uma negrinha para fazer isso daqui, é, e porque é ela que teve que fisicamente cuidar dessas pessoas, né? é, E isso também foi um golpe, né, é, é. para aquilo que ela foi Porque criada. lá, justamente, como é o sul, né, é aquele lugar onde as pessoas, igual no Brasil, os ricos estão acostumados a ser servidos, né? Sim, Como com empregados certeza. domésticos, ou antigamente os escravos, né? Né? Aquele norte mais independente que todo mundo limpa a casa, lava a Não, louça. e é isso, né? Eles se fizeram em cima sobre o trabalho escravo, né? É. Essas famílias quatrocentonas lá, por que construíram grandes impérios? Porque teve alguém trabalhando de graça, né? Exato, exato. É. E, e aí jogaram tudo no lixo, porque. É. Mas, Ah, mas foi ótimo. Eu quero eu tenho um outro livro do Tennessee Williams aqui em casa com mais 3 peças. Quero ver se eu leio, não demoro muito, não, porque eu gostei bastante. eu vou ler essa outra peça aqui, que é do Arthur Tenho Miller. super curiosidade, é que eu acho que ele em português, mas tem como comprar em inglês, lógico. Mas acho que em português tá mais difícil de encontrar livros dele. Eu Ah, acho que é? até por isso, na verdade, não é nem por isso que eu não vou ler, mas é por isso que eu acho que eu nunca coloquei ele no clube, porque sempre que eu pesquisava, não encontrava edições muito disponíveis, sabe? Mas eu tenho muita curiosidade porque ele foi um dos esposos da Marilyn, né? O Arthur Miller. Eu acho que sim. Agora que você falou, eu não tinha nem pensado nisso. É, Aqui fala, acho que tem também uma pequena biografia
Existia, na verdade, uma edição, eu estou vendo aqui, Hum. daquela coleção listrada da Companhia das Letras, que é A sei qual. Morte de um Caixeiro Viajante e outras 4 peças do Arthur Miller. E tá fora de catálogo? Tá fora de catálogo, só em sebo. Nossa, eu nem sabia que tinha na coleção listrada. Pesquisando agora na Amazon, me deparei com ela. Quase 500 páginas, uns 5 bons textos devia ter aqui. Depois vou pesquisar, ficar de olho. Às vezes uma hora acaba encontrando por um preço bom uma edição dessa. Mas em inglês dá para comprar. Tem até uma The Crucible. Parece que The Crucible é uma peça, será? É uma peça. Tá até numa promoção aqui na Amazon. Você achou uma peça? É uma edição da Penguin norte-americana. Tá por R$ 44, até um preço bom. Tá bom mesmo. Ai, Denise, mas que bom, então, olha, nossa conversa, olha, nós somos bons de papo, hein? Só nós dois. Só nós dois, acho que nós ficamos 1h30 ou mais, assim, só nós dois, é maravilhoso. Também tomara que alguém, tem gente que tem assistido Que bom. as gravações, espero que Não, e aproveite. assim, eu falei, né, antes da gente estar gravando, mas é verdade, que essa leitura de teatro, para mim, ela realmente foi engrandecida pelo clube, por estar participando aqui, por ter entrado aqui no clube, porque é uma coisa que eu realmente não me atentava. E assim, a gente conhece, ouve falar, ou até já foi ver a peça, às vezes acontece isso, mas nunca tinha pensado assim, não, vamos ler o texto, né? E tô achando fantástico isso. E aí a gente para prestar atenção e vê que, na verdade, não vou dizer a maior parte, porque não é a maior parte, mas assim, uma parte bem considerável dos clássicos da literatura dita importante é dramaturgia, né? Sim. É que hoje é menos lida, mas, nossa, já foi muito mais lida e muita gente se consagrou, fez carreira, nome em cima disso, né? Então aí você vai descobrindo uns nomes assim, igual pesquisando aqui no Arthur Miller, eu já vi um outro que eu sinto que a gente precisa ler no clube, eu preciso ler também, que é o Eugene O'Neill. Sim. O Eugene O'Neill também, ele, por exemplo, a filha dele namorou Salinger. Isso aí eu já me deparei com essa informação. Você já tá nas fofocas, né? Já tô nas fofocas, mas assim, lá na biografia, e o Caetano Galindo também, quando fala nisso, fala, tipo assim, Eugene O'Neill, que na época era uma das pessoas mais célebres dos Estados Unidos, a filha dele, tipo, ela era uma grande socialite, então o Salinger namorar a filha de Eugene O'Neill era, sei lá, igual alguém namorar, hoje em dia, sei lá, a filha da Beyoncé, sabe, uma coisa assim, uma coisa muito chamativa, e ele era um dramaturgo, realmente tinha um status muito grande. E tem vários, tem esse Eugene O'Neill, esse Arthur Miller, os Estados Unidos tem vários, tem o que escreveu lá Quem Tem Medo de Virginia Woolf, vão aparecendo os nomes conforme a gente pesquisa. Não só dramaturgos, como escritores que, além de dramaturgia, escreveram prosas e contos e tal, e a gente, às vezes, não conhece a dramaturgia, né? A gente só conhece romances, digamos assim, né? E que também é muito vasto esse mundo, né? Muito, muito, muito vasto. Isso porque, assim, eu lembro que quando eu li o livro História Concisa da Literatura Alemã, do Carpo, aí também são nomes que soam menos conhecidos para a gente, mas que lá são clássicos. Também é outra literatura que, ali no século XVIII e XIX, era basicamente poesia e dramaturgia. Romance só vai surgir bem mais tarde. O grosso ali é poesia e dramaturgia. O Schiller, o Goethe, que são os grandes nomes, muita dramaturgia escreveram e se consagraram por conta dela. Então tem um arsenal de peças. Mas é isso, Denise. Agradeço você mais uma vez. A nossa próxima leitura, então, é o Entre Quatro Paredes, do Sartre. Acho que vai ser bacana também.
E mais bacana ainda, né? Espero já amanhã disponibilizar o áudio, o 9 Histórias do Salinger. Esse eu tô bem animado mesmo. Então eu já fiquei animada Sabe agora. aquele que você leu? Eu li o primeiro conto, tô nele ainda, vou produzir conteúdo, mas eu já tô com vontade de ler o resto. Sim. É legal. E eles têm conexão entre si, é um universo, na verdade. Esse livro tem a ver com mais outros dois do Salinger, é todo um microcosmo de uma família, tal da família Glass. É bem legal. É aquela vibe Joyce de uma coisa conectando na outra, sabe? Que tudo tem significado, uma coisa conecta na outra. Parece que são essas histórias do Salinger, Ai, que bom. uma conectando com a outra. Então tá Mas tá bom. bom, ótima semana para você, Para viu? você também. Obrigado. Até É. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.